Bom, vamos começar agora os exercícios com cargas distribuídas, tá? Até agora a gente só viu carga concentrada, então era só um vetorzinho, era uma carga similar a essa daqui, então tinha uma carga pontual aplicada em um determinado ponto. Agora a gente vai começar a ter um carregamento distribuído, certo? Então o que significa? Aqui, por exemplo, está falando que eu tenho 15 kN a cada metro. Então, a cada metro de viga eu vou ter 15 kN, certo? Então vamos lá para o nosso exercício. Indiferente se eu tenho carga distribuída, se eu tenho carga concentrada, se eu tenho momento fletor aplicado, seja o que for. Primeiro passo para resolver esse tipo de exercício vai ser sempre o diagrama do corpo livre. Diagrama do corpo livre. Corpo livre. Certo? Diagrama do corpo livre. Vamos lá. O que eu faço? Eu vou fazer, primeiramente, o eixo da minha estrutura. A primeira coisa que eu desenho são os eixos. O eixo. Nesse eixo, próximo passo, colocar os pontos. Então, aqui, ponto A, ponto B. E aqui onde acaba a carga distribuída, não precisaria, mas eu vou criar um novo ponto aqui e vou chamar esse ponto de C. Vou criar aqui esse ponto aqui como C. Certo? Então, fiz o eixo, coloquei os pontos. Próxima coisa que eu tenho que fazer, desenhar os carregamentos. Então, aqui. Vou ter o carregamento devido à carga distribuída. Eita. A carga distribuída. Então, eu vou ter... Só não importa quantos vetorizinhos aqui eu coloquei, isso é indiferente. Só preciso saber que para cada metro de viga eu vou ter 15 kN, certo? Então aqui eu tenho 15 kN por metro. O que mais que eu tenho? Tem uma carga concentrada lá na ponta. Então aqui eu tenho uma carga de 6 kN. 6 kN. Certo. Eixo, carregamentos. Próximo passo, reações. Nesse caso, a minha viga está engastada no ponto A. Então, é o único apoio que ela tem, é o ponto A. O engaste. O engaste vai gerar uma restrição vertical, uma restrição horizontal e, além disso, vai gerar um momento devido ao engastamento. Momento em A. Então está aqui o nosso carregamento, as nossas vigas com todos os carregamentos necessários para a gente entender o comportamento dela. E por último, somente a cotagem. Então aqui eu sei que tem 2,5 metros e aqui também 2,5 metros. Certo? E o que a gente faz com essa carga distribuída? Para facilitar o entendimento, a gente transforma essa carga distribuída numa carga equivalente, ou numa força resultante, é a mesma coisa. Então, eu vou pegar isso daqui, toda essa carga, e vou transformar ela numa força resultante, ou força equivalente, é a mesma coisa, certo? Ou seja, se eu tenho 15 kN por metro em 2,5 metros, isso significa que eu tenho quanto de carregamento, certo? É isso que a gente vai calcular. Então, a primeira coisa... Eita! Então, a primeira coisa aqui, na verdade, segunda, cálculo da força resultante, ou da força equivalente. Da força resultante. Certo. Como que eu consigo a força resultante de uma carga que ela é constantemente? Ela tem uma distribuição constante de distribuição. A força resultante vai ser o valor da carga distribuída vezes o comprimento que ela está sendo distribuída. Quanto que é o W? Aqui, ó, o W é 15 kN por metro.
Então lembra lá que a gente está começando a estudar a notação científica. Então o K é 10 ao cubo. Então, portanto, o meu W é 15 vezes 10 ao cubo. Newton por metro, certo? Então isso daqui equivale a 15 vezes 10 ao cubo Newton por metro. E a carga concentrada equivale a 6 vezes 10 ao cubo Newton. Tá. E o comprimento? É o comprimento aonde ela está sendo aplicada. Então, o comprimento é 2,5. Certo? Portanto, a força resultante, ela vale 37,5 vezes 10 ao cubo Newton. Certo? Então, a gente já tem ali a força resultante. O que eu gosto de fazer? O que eu acho que é bom a gente fazer? Fazer um diagrama do corpo livre atualizado, tirando essa carga distribuída, tá? Como que eu vou fazer ele? Eu vou fazer ele de uma forma muito similar. Então, 0,3, diagrama do corpo livre atualizado. Se você não quiser fazer esse diagrama do corpo livre atualizado, quiser só desenhar a força resultante ali e cotar ela, tudo bem, não tem problema. Eu prefiro fazer porque fica o sistema mais claro. Depois, para você verificar quem gera momento, quem gera força, essas coisas, fica um pouquinho mais limpo o desenho. Então, vamos lá. Então, desenho o eixo, desenho o ponto A, ponto B. Agora o ponto C não vai ser relevante, já vou mostrar por quê. Desenho a força de 6 kN, lá no ponto B, que agora eu já sei que não são mais 6 kN, são 6 vezes 10 ao cubo newtons. E desenho a força resultante. Opa, tá difícil. Tá aqui. Força resultante. E volto com as reações de apoio. Então, as reações que eu tinha, vertical em A, vertical em A, horizontal em A, e momento no ponto A. Deixa eu melhorar esse daqui. Momento no ponto A. Então, é o momento aplicado exatamente nesse pontinho. E coto. Vou para as cotas do meu projeto. Projeto da minha vida. Certo. E agora, qual é a distância do ponto A até a força resultante? Quando eu tenho um carregamento retangular assim, que ele é constante, sempre retinho, a força resultante sempre vai estar no meio dessa carga distribuída. Portanto, 2,5 divididos por 2, que é igual a 1,25 metros. E o que sobrou? Sobrou 2,5 mais 1,25. Sobrou 3,75 aqui agora. Certo? Então agora, esses sim são os esforços atuantes na minha estrutura de uma forma mais simplificada. Não tem aquele carregamento distribuído que pode vir a causar alguma confusão. Então agora eu trabalho com esse diagrama do corpo livre. Certo? Próximo passo, agora sim, é só eu aplicar o equilíbrio. Equilíbrio. Primeiro equilíbrio que eu vou considerar, somatório de forças na horizontal igual a zero. A única força horizontal que eu tenho é HA, portanto HA igual a zero. O que mais que eu tenho? De condições de equilíbrio. Somatórios de momento. E somatórios de momento, a gente viu que é sempre bom pegar em relação a um ponto de apoio. O único apoio que a gente tem aqui nesse caso é o A. Então, A. E lembrando que momento é sempre uma força vezes uma distância. Certo. O que causa momento aqui? Então, a força resultante fazendo com que o meu ponto A gire em sentido horário.
força resultante vezes 1,25. Nesse caso, se eu estou considerando o ponto A e essa força aplicada, essa força vai tentar girar em sentido horário. Sentido horário, a gente viu que é negativo. O que mais? 6 vezes 10 ao cubo vezes a distância. 3,75 mais 1,25. São 5 metros. E ele também tem uma tendência de girar em sentido horário. Então, ele também é um momento negativo. E o que mais que eu tenho? Agora eu tenho um momento aplicado, o próprio momento gerado pelo engastamento do ponto A. E nesse caso, é o momento indicado no sentido horário. Então eu tenho menos o MA. MA eu não preciso multiplicar por distância, porque ele já é o momento aplicado. Então ele entra com o valor dele mesmo. Tudo isso igual a zero. Força resultante, 37,5 vezes 10 ao cubo, menos 37,5 vezes 10 ao cubo, vezes 1,25, menos 6 vezes 5, 30, 30 vezes 10 ao cubo, menos MA, igual a zero. Então, isso daqui vai dar, vamos para a calculadora, menos 37,5 exponencial ao cubo vezes 1,25 menos 30 exponencial ao cubo. Isso vai dar menos 76.875 menos 76.875 menos MA igual a zero. Certo? Então eu cheguei, vou pegar agora isso daqui e passar para o outro lado. Menos MA, mantém isso daqui eu passo para lá, mudo o sinal. Vai ser 76.875. O meu MA está como negativo, quero saber o valor do MA, não do menos MA. Então eu multiplico os dois lados por menos 1. Então eu mudo o sinal dos dois lados. Portanto, eu vou chegar aqui, MA é igual a 76.875. Como é momento, é Newton vezes metro. Certo? Só que aqui, negativo. Porque como eu mudei o sinal daqui, eu tenho que mudar do outro lado também. O que significa esse momento ter dado negativo? Significa que, na hora que eu indiquei que havia um momento aqui no ponto A, eu indiquei o giro do momento do lado errado. Porque pensa o seguinte, vamos pensar esse ponto A aqui. A força resultante está tentando girar em sentido horário. A força D6 também está fazendo com que ele gire em sentido horário. Portanto, a minha restrição para ter um equilíbrio, eu preciso de um momento girando no outro sentido, não mais um girando no sentido horário. Portanto, aqui eu indiquei do lado errado. Como aqui deu negativo, eu soube que eu indiquei errado, eu venho aqui e apago. E gero o sentido correto. Então, o sentido correto é anti-horário, certo? Depois que eu fiz isso, depois que eu arrumei e eu mudei o sinal, agora sim, eu posso vir aqui e falar que o meu MA é 76.875 Newton vezes metro. Mas eu só posso fazer isso depois que eu fui lá e mudei o sinal, a direção da minha rotação. Isso pode acontecer para reação de apoio, pode acontecer para várias coisas. Tá? Então, se eu cheguei numa reação de apoio e deu negativa, então quer dizer que a minha seta não é para aquele sentido que eu indiquei inicialmente, e sim para o outro. Eu vou lá no desenho, mudo a direção da seta e altero o sinal, corrijo o sinal aqui da resposta. Certo? Então tá lá, somatório de forças horizontais iguais a zero, somatório de momento iguais a zero. O próximo passo é o somatório de forças na direção y, também igual a zero. O que eu tenho na direção y? Positivo, VA, negativo, menos força resultante,
menos 6 vezes 10 ao cubo. Tudo isso igual a zero. Portanto, VA menos força resultante. Força resultante, 37,5 vezes 10 ao cubo. Ao cubo. Menos 6.000 vezes 10 ao cubo. 6.000 não, 6 vezes 10 ao cubo. Logo, o meu VA vai ser 43,5 vezes 10 ao cubo Newton. Certo? Tá aí, pessoal, resolvido então o nosso primeiro exercício com carga distribuída, uma viga engastada, em balanço, com carga distribuída e carga concentrada. Então a gente sabe que disso tudo eu não vou ter forças horizontais, porque eu não tenho nenhuma força horizontal agindo no sistema. Ela vai gerar um apoio, uma restrição com um torque ou um momento, torque e momento é a mesma coisa, de 76.875 em sentido anti-horário, e uma restrição vertical, um apoio de 43,5 vezes 10 ao cubo, ou 43.500 newtons, de baixo para cima. Certo? Resolvido então esse exercício. Valeu!